Meio-dia e 1 minuto pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você que acompanha a Jovem Pan. A partir de agora, damos sequência a essa cobertura especial sobre as cerimônias de posse em todo o Brasil. Governadores eleitos e reeleitos e o presidente da República assumem os cargos nesse domingo, no primeiro dia de 2023. Um feliz ano novo a você, hoje, 1º de janeiro de 2023. A gente começa indo direto a Brasília, que recebe daqui a pouquinho a cerimônia de posse do presidente eleito Lula, que chega ao seu 3º mandato na presidência da República. O repórter Bruno Pinheiro já está ao vivo com a gente, trazendo para a gente informações. Oi, Bruno, boa tarde. Olá, Vitor. Você é uma ótima semana. Quem nos acompanha, excelente ano novo. Sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação. Um dia importante aqui na capital federal. De onde eu estou falando é o hotel onde há vários dias o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado. Ele que escolheu ficar aqui esta virada do ano junto com amigos e familiares durante essa noite, continua aqui hospedado neste hotel até de fato oficialmente iniciar a cerimônia aqui na capital federal. Há alguns minutos, agentes da Polícia Federal já saíram aqui deste hotel, onde realizaram uma espécie de uma última varredura. A gente está falando ao longo de toda essa semana que a segurança foi reforçada aqui na capital federal, inclusive no hotel onde Lula está hospedado, diante de vários ataques, várias tentativas, alguns explosivos que foram localizados também na região do aeroporto internacional aqui da capital federal. Diversos ônibus chegaram aqui, várias comitivas de outros estados, de outras regiões e torcidas organizadas também acompanhando aqui, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é torcedor do Corinthians. Também vários torcedores chegaram aqui, diversos ônibus que vieram inclusive do estado de São Paulo. Só para a gente relembrar então rapidamente, a expectativa de início é por volta de 1h45, haverá um desfile. Não foi confirmado se será em carro aberto ou carro fechado. A última orientação da Polícia Federal, por uma questão de segurança, é que Lula use o veículo totalmente fechado e até blindado para fazer o desfile. Mas Lula tem uma resistência, dizendo que se usasse o veículo fechado seria uma forma de estar com receio, sendo ameaçado ou se sentir intimidado. Ele queria realmente reproduzir como foi feito na campanha eleitoral, de estar junto ali dos seus eleitores, dos seus apoiadores que viajaram e chegaram até aqui, a capital federal, e já estão ocupando a esplanada dos ministérios. Só para a gente entender, Vitor, rapidamente, esse acesso à esplanada dos ministérios, que já está fechada há vários dias, interditada totalmente, também por questão de segurança, é feito totalmente uma revista, objeto de corte, obviamente que arma de fogo não entra, qualquer tipo de outro objeto que seja considerado de arma não acessa esse local da esplanada. Então, diante disso, o que acontece? Essa revista é feita através de homens, agentes da Polícia Federal, do Exército também e da Polícia Militar, um efetivo de um pouco mais de 8 mil homens, acaba sendo um pouco mais bem enrolado um pouquinho, né? Ou seja, as pessoas ficam durante um tempo numa espécie de uma fila até conseguir acessar essa área reservada aos apoiadores. Então, 1h45 é essa expectativa, por volta das 2h20 lá no Congresso Nacional, às 4h20 a saída ao Palácio do Planalto, que é subir a rampa, que é o aguardado, os apoiadores estão aguardando de fato a subida ali, e logo na sequência, 1h30, logo na sequência, no Itamaraty, que será uma cerimônia recebendo ali chefes de Estado. Então, esta cerimônia vai acabar 6h30, ou melhor, inicia já no Itamaraty, 6h30, que será o último evento. E aí, o Festival do Futuro será retomado. Iniciou por volta das 9h30 da manhã. São cerca de 62 artistas que vão se apresentar na esplanada dos ministérios. Então, a gente continua acompanhando, muita gente chegando aqui na capital federal e aqui onde estamos na frente do hotel onde Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado também, a segurança é reforçada. Só uma informação, Vitor, antes de encerrar, que Jair Bolsonaro não vai comparecer na cerimônia de posse, repassar a faixa do presidente da República. A última vez que isso aconteceu foi em 1985, quando João Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, não repassou a José Sarney
Sarney. A gente já comentou aqui na Jovem Pan que Jair Bolsonaro viajou e está nos Estados Unidos. Essa viagem foi confirmada, inclusive, no Diário Oficial da União. Vitor? Ok, a gente segue em contato então. Bruno Pinheiro, obrigado por enquanto pelas informações. Bom trabalho por aí, Bruno. Havendo qualquer novidade, é só nos acionar. Deixa eu apresentar agora o nosso time de comentaristas que estarão conosco aqui a partir de agora, na sequência dessa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Comigo no nosso estúdio aqui em São Paulo está o professor Marcelo Suano. Professor, para a gente começar, queria ouvi-lo. O que espera dessa cerimônia de posse hoje à tarde? São vários passos, serão várias etapas, né? Como o Bruno detalhou agora para a gente, mas teremos ao longo da tarde as primeiras falas, os primeiros pronunciamentos, as primeiras manifestações oficiais de Lula à frente, mais uma vez, da presidência da República. Com que tom você espera que Lula chegue a esse novo mandato? Será que nessas primeiras falas de hoje ainda teremos um tom parecido com aquele que foi da campanha eleitoral, com muitos ataques ao presidente Jair Bolsonaro, como foi até durante o período da transição, em que Lula falou muito do que seria uma herança negativa por parte do governo do agora ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que vai ser assim ou não? Uma fala mais pensando no futuro? O que é que o senhor espera? Boa tarde, bem-vindo, professor. Inicialmente, boa tarde, Vitor, boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan, boa tarde a esse público maravilhoso que acompanha, e aproveito também para dar uma boa tarde ao senhor Tomás, porque eu vou dar uma boa tarde a ele, que ele me encontrou no supermercado, sobre o qual eu não vou falar o nome, e homenageou a Jovem Pan. Ele me reconheceu e disse que a Jovem Pan é a rede que ele assiste pela credibilidade que ela tem. Uma boa tarde para o senhor também, um grande abraço, senhor Tomás. Direto na questão que você colocou. Inicialmente, não se espera que haja a confusão que provavelmente alguns estão alegando que haverá. Mesmo porque não é o modus operandi daquelas pessoas que ficaram, de certa forma, questionando o resultado da eleição, utilizar da violência para tanto. Se assim fosse, teriam feito vários atos de violência, o que não aconteceu. E a violência começou num determinado momento, não à toa que algumas pessoas dizem que isso poderia ser interpretado como uma espécie de estratégia da falsa bandeira. O que isso significa? Alguém se infiltra, faz de conta que é um manifestante e começa a criar argumentos para que haja um enrijecimento. É possível que isso ocorra. O que se imagina? Que será tranquilo. Não acredito que o Lula irá de carro blindado ou carro fechado por uma razão simples. Ele consegue entender o peso simbólico e estratégico dele desfilar a carro aberto, mesmo porque a segurança está muito bem estruturada. Muito dificilmente poderá acontecer alguma coisa com ele. Há possibilidade? Há. Possível? Tudo é possível. Probabilidade é baixíssima. Então, acredito que ele irá de carro aberto. Além disso, no seu discurso, ele não pacificará, ele será menos agressivo, mas não interessa para ele buscar um processo de pacificação com aquele segmento que o questiona ainda hoje sobre a legitimidade, não apenas da sua eleição, mas a legitimidade da sua presença no cargo presidencial. Além do que, ele precisa mostrar que ele recebe uma herança maldita. Por qual razão? Porque ele já começa tendo que articular um governo muito inflado para garantir governabilidade. E ele precisa dizer que o erro estava no passado, porque esse tipo de ação vai gerar rombos, não estou falando de corrupção, estou falando apenas que vai gerar rombos, desestruturação e problemas administrativos. Então, eu creio que ele não será muito pacificador, mas talvez não seja tão agressivo. Vamos dar as boas-vindas também, agora 12:10 pelo horário de Brasília, ao coronel Gerson Gomes, que já está com a gente também, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Bom encontrá-lo por aqui, coronel. E a gente que já conversou bastante sobre os preparativos para essa cerimônia durante a semana. E os pingos nos is, bom tê-lo por aqui também na bancada. Coronel, queria ouvi-lo justamente sobre essa questão que levantou agora no final o professor Marcelo Suano, a questão da segurança. Será que se justifica toda essa preocupação, essa mobilização inédita que estamos vendo lá em Brasília e as medidas que foram determinadas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal em relação à segurança? Tudo isso é necessário? O senhor vê esse risco? São medidas acertadas? Com a análise do senhor. Bom dia aí na Flórida, coronel. Feliz Ano Novo. Bom dia, Vitor. Bom dia ao professor Marcelo Suano, que já é um grande presente de Ano Novo para mim, poder compartilhar com ele esse comentário nesse dia especial para a história do nosso país. E bom dia à nossa audiência. Eu aqui da Flórida falo ainda de dia, né? Eu sei que aí no Brasil nós já estamos na parte da tarde, mas será uma satisfação estar com você, com o professor Marcelo Suano, com os outros comentaristas, entrevistadores que nós teremos hoje nessa parte da tarde, analisando, né, e fazendo algumas projeções e algumas leituras, né, sobre essa cerimônia. Realmente estamos diante de um
um momento bastante importante para o nosso país, porque o ex-presidente Lula, e agora que tomará a posse, ele tem a sua terceira experiência e, para alguns, seria a sexta experiência de estar à frente do país. Podemos, para efeitos didáticos, né, de análise, dizer que o Lula 1, o governo Lula 1, foi um governo que muitos almejavam que fosse esse Lula 3. Mas tudo indica que nós teremos alguma coisa como entre o Lula 2 e o Dilma 1, ou seja, aquele período em que o PT ele coloca ou tenta implementar as suas políticas públicas mais alinhadas com a sua ideologia, com as suas convicções. Também esperamos que seja um governo mais voltado à sua militância ideológica, no sentido de que o próprio presidente Lula reconhece que ele já se encontra numa idade mais avançada e muito daqueles sonhos que ele tinha quando iniciou o projeto do Foro de São Paulo, ali com Fidel Castro, o próprio Fidel Castro já faleceu, o próprio Hugo Chávez, que foi seu companheiro de implementação de várias dessas ideias e sonhos para a América Latina, também já se foi, e ele sabe que talvez seja a última oportunidade de implementar vários dos seus sonhos e até mesmo planejamentos para todo o entorno da América Latina. Então, nós teremos aí uma tensão entre aqueles que tentarão organizar um governo para não ter uma diferença muito grande entre a gestão Bolsonaro e o próprio presidente Lula em relação à economia, e a tensão entre aqueles que são mais ligados à ideologia, ao planejamento, ao propósito que o partido tem e que sempre foi retardado por essa necessidade de equilíbrio, e o que nós esperamos e vamos analisar hoje, observando não somente a cerimônia em si, mas esses comentaristas, entrevistas, etc., teremos oportunidade de passar uma tarde agradável, quero crer, com o meu amigo professor Marcelo Suano, com você e os nossos entrevistadores e a nossa fantástica audiência da Jovem Pan. E a bancada vai aumentando, Coronel. Agora 12h14, pelo horário de Brasília. E na capital federal, a postos lá no Congresso Nacional, está José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa tarde. Feliz Ano Novo. Salve. Pois é, olha, nós estamos aqui no caminho em que o presidente eleito Lula vai passar para tomar a posse, considerada a posse que é tradicional, né? Ele fará aqui também o primeiro discurso. Mas segundo o ministro indicado para a Justiça, Flávio Dino, Lula já é o presidente do Brasil no primeiro domingo, no primeiro minuto deste domingo. O raciocínio dele é de que não é possível que a presidência da República fique vaga, né? Então, diante da extinção do mandato do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, do ex-presidente Jair Bolsonaro, à meia-noite do dia 31 de dezembro, portanto, automaticamente Lula já seria o presidente. Mas, na verdade, não é assim. Lula vai fazer esse desfile em carro aberto aqui na Esplanada dos Ministérios, entrar aqui no Congresso Nacional, será recebido por um grupo de parlamentares, líderes e os presidentes da Câmara e Senado, e será então conduzido ao plenário da Câmara, onde vai funcionar o plenário do Congresso. O Congresso é o funcionamento na mesma casa de Câmara e Senado. E ali ele vai fazer o juramento, né, perante a Constituição brasileira e tomar posse e fazer o discurso. Haverá também discurso do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Logo depois desta posse, aqui no Congresso Nacional, é que ele segue para o Palácio do Planalto e o primeiro ato dele será a nomeação dos 37 ministros, viu? Agora, Zé, não sei quantas posses você já acompanhou aí em Brasília, você pode atualizar para a gente esse número, mas é uma posse diferente de várias outras que você certamente já viu por aí, né? Há esse fator que é o show que está em andamento agora, né? O Festival do Futuro, que foi uma iniciativa da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, foi um toque dela a essa posse do marido do presidente Lula, e também a questão da segurança, sobre a qual a gente estava conversando aqui. Foi uma semana marcada por ameaças de bomba aí em Brasília, felizmente
foram só sustos, né, mas várias ocorrências em que pacotes ou objetos foram encontrados em pontos estratégicos aí de Brasília que mobilizaram as forças de segurança aí do Distrito Federal, né? Todos esses são ingredientes de uma cerimônia muito diferente de outras que você já acompanhou, né, Zé? Exatamente. Olha, eu cheguei aqui no primeiro dia da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois da posse de José Sarney. E de lá para cá, eu cobri todas as posses aqui pela Rádio Jovem Pan, e agora é a primeira posse na TV Jovem Pan, né? Um grande salto de qualidade. E cada posse, ela tem o seu jeito, tem o seu espírito. A primeira posse de Lula, havia uma expectativa nova de um trabalhador na presidência da República, um sindicalista, e ele chegou aqui diferente. Foi uma posse diferente, em que havia, mesmo quem perdeu a eleição, acreditava naquela possibilidade. Esse capital político foi desmoronado no primeiro governo, no segundo governo e depois a Dilma, e todos os problemas que o PT acabou provocando no país. E isso, é claro, acabou com esta imagem de esperança do Lula. E de lá para cá, várias posses, e todas carregadas de esperança, como a de Collor de Mello, né? Se acreditava também numa grande renovação, um presidente jovem que não vinha pelas mãos da política tradicional. E depois Fernando Henrique também com uma pegada diferente ali, que era ministro da Economia, e um partido novo, o PSDB, com cara de limpinho, né? Aquela coisa de um partido fora dos padrões de esquerda e também não era um direita radical, e veio com essa imagem. E agora o Brasil está dividido. A gente vê isso muito claramente na entrada aqui da esplanada dos ministérios. A revista é rigorosa e isso provoca uma fila muito grande. Não se pode entrar com batom, com perfumes, coisas mínimas que eu não entendo, desodorante, enfim, tudo é barrado lá, hastes de bandeiras e assim por diante. Então, trata-se de um momento muito tenso. A gente vê mesmo aqui na chegada do Congresso Nacional. Revista muito forte, você passa por 2 detectores de metais, né? E tudo isolado. Aqui para entrar nesse tapete vermelho, só convidados especiais. E eles já estão chegando, os convidados especiais, inclusive representantes aí de estados e de governo, né? Vários representantes de países que foram convidados para essa posse. Mas é uma posse diferente, sim, pois Zé, não.